Bom dia, meu nome é Thiago Brito Silva. Eu tô fazendo bacharelado em Educação Física, como podem ver. O tema da minha pesquisa, do meu trabalho, foi uma forma de ver como se ataca num jogo da NBA e em qualquer jogo de basquete no geral, baseado numa pesquisa que alguns autores fizeram em 2014 nas finais da NBA entre o Miami Heat e o San Antonio Spurs, em que o San Antonio Spurs acabou ganhando. O objetivo da minha pesquisa foi determinar qual é o melhor jeito de atacar e defender. E para que a gente possa descobrir, né? Vendo esses jogos. Uh, a fundamentação teórica dele foi basicamente que durante essas finais eles acabaram descobrindo que, apesar de ser necessário uma média de passes um pouco alta, por exemplo, que o time que perdeu o Miami Heat, ele tinha uma média muito alta de passes de um passe a dois por tentativa de arremesso. Zero passes a dois por tentativa de arremesso. E que ganhou, que foi o San Antonio Spurs, tinha uma média alta de 3 a 5 ou 6 a 8 passes antes de dar um arremesso. Então ajudava bastante nos passes, mas não era necessário todas as vezes. Já que o que era mais necessário era, sim, o jogador não ter uma defesa tão acirrada em cima dele. O que acabava sendo o fator determinante, muito por conta de contra-ataque, coisas assim. Pegava a defesa toda desorganizada. Então, contra-ataque foi o que eles acharam que foi o mais efetivo, mesmo e por isso não é necessariamente precisando de muitos passes. Podem ser poucos passes, só precisa ser de uma maneira que pegue a defesa desprevenida e não consiga deixar eles defenderem muito acirradamente em cima do atacante. Os gráficos que eu acabei pegando junto da pesquisa deles. Eu da direita aqui é sobre a porcentagem de arremessos que estavam sendo bem marcados ou não tão bem marcados. E o segundo, o da esquerda, é o do número de passes por jogo e por tentativa de arremesso. Os que davam certo e os que davam errados. A metodologia que os autores usaram para ver todos esses dados, para ver qual é a melhor forma de atacar e qual a melhor forma de se defender, foi usando os dados que a NBA mesmo fornece na final da NBA de 2014, entre os dois times que eu acabei de citar. E eles foram vendo. A NBA literalmente é feita de números quase. Todos eles são divulgados, quantos pontos cada jogador fez, quantos arremessos certos ele fez, quantos arremessos errados ele fez, quantos passes para ponto ele fez. Coisas desse gênero, todas as vezes são computados e divulgados. Então não tem muito como fugir dos números da NBA. Basicamente a NBA é feita de números. As referências do meu trabalho foram os dois. Foi o mesmo autor, os mesmos autores para dois artigos que eu acabei vendo. Sobre o mesmo assunto quase, mas é um pouco diferente. Porque em um dos artigos eles chegam à conclusão de que precisa de um pouco mais de passes. Daí no segundo artigo eles reveram um pouco isso, dizendo que não precisava totalmente de passes, mas sim de um balanceamento entre passes, um grande número de passes, quanto o, o contra-ataque, o que me precisaria de menos de passes para ter uma cesta livre, basicamente. Então era mais eles chegaram a uma conclusão de que precisavam de um balanceamento no segundo artigo. Uh, a autoavaliação, eu acabei mudando um pouco minha opinião sobre a NBA. Eu vejo a NBA desde 2015, mais ou menos. E desde que eu comecei a ver a NBA, um time chamado Golden State Warriors, que é o que mais tinha ganhado. Ele ganhou a NBA de 2015 e foi nas finais até 2018, 19. Foi uma coisa meio ridícula esse de tomou quando eles eram. E eles eram muito bons por conta da troca de passes, sabe? E aquilo meio que me fez pensar que todos os times que trocavam a bola do jeito que eles trocavam acabavam virando muito bons. O que acabou sendo mentira em parte nesse trabalho que eu acabei fazendo e acabei me revelando. Porque. Acabou me revelando. Porque
Tem times que trocam passes de uma maneira muito boa e eficiente, mas tem times que não conseguem e eles preferem atacar de outros jeitos, como de se defender e pegar uma contra-ataque na defesa desprevenida, ou tentar jogar no garrafão, tentar jogar no mid-range. É bem diversificado o jeito que tu pode ganhar na NBA. E eu achava que, honestamente, que o Golden State Warriors era o melhor de todos por conta da troca de passes. Acabou que eu acabei me reavaliando nessa situação e percebi que não era tão assim, mas ainda acho que em parte, grande parte do ataque é sim a troca de passes para desorganizar uma defesa e as jogadas ensaiadas. Bom, obrigado. Muito obrigado pela atenção.